Boa tarde, pessoal. Sou o professor Diego Lima. Estou gravando essa aula para falar sobre a segunda aula de processos de manufatura. A gente vai ver o sistema CAX. Então, vamos à aula. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o sistema CAX, que são os sistemas que se utilizam, né? Sistemas, são softwares, né, na verdade, que se utilizam do computador como ferramenta de auxílio, tanto ao desenho, quanto ao processo de manufatura, quanto aos processos de engenharia também, tá? Aqui tem o meu contato, tá? Então, meu e-mail e meu telefone e WhatsApp para os alunos que quiserem contatar diretamente, precisando tratar alguma questão. E aqui um roteiro da aula. Então, é a aplicação desses sistemas que eu comentei. Então, sistemas CAD, que é o design auxiliado por computador, sistemas CAI, que é sistemas de engenharia auxiliados por computador, e sistemas CAM, que é a manufatura, né, o processo de produção auxiliado por computador. Tá? Além disso, tem outros processos que são, por exemplo, os sistemas CAPP, que são planejamento de processo, tá? Processo de produção auxiliados por computadores, também são alguns tipos de software que dão esse tipo de auxílio. A aplicação de equipamentos controlados por CNC, que é controle numérico computadorizado, então são máquinas que operam por coordenadas cartesianas, eixos x, y e z, e a aplicação de sistema CAI, que é a inspeção de dimensões e de formas geométricas auxiliada por computador. Então aqui a gente pode ver uma imagem que mostra uma modelagem em 3D através de um tipo de software. Então, a gente vai falar desses sistemas que eu comentei, que são sistemas, são software CAX, e aí a gente dá um destaque aqui para o CAD, o CAM e o CNC, pela questão do apoio aos processos de manufatura, ou seja, de produção de bens, né? Diversos tipos de indústria, seja indústria automotiva ou indústria aeroespacial, aeronáutica, ou ainda a indústria que produz bens diversos, assim, ou produz maquinários que vão produzir outros bens diversos que são da utilização do nosso dia a dia. O sistema CAD ele é empregado em atividades para desenvolvimento de produtos e design industrial, né, na parte de projetos. Então, ele se utiliza para desenvolver realmente uma modelagem 3D. Tá? Aqui tem um outro exemplo, tá, de um tipo de um carro ali com 4 rodas sendo desenvolvido num tipo de software desse tipo de modelamento. Tá? Os sistemas CAD, eles começaram, digamos, lá na década de 70, com os formatos em 2D, mais ou menos nessa época ali, surgiu o AutoCAD, que é a ferramenta que está aparecendo aqui. Então, ele permite, por exemplo, criar um sólido ali, uma projeção de uma das vistas, da visualização de um dos lados da peça em duas dimensões, daquele componente, né, em duas dimensões, ou então em três dimensões, como a gente pode ver. Também é possível fazer, claro, desenhos de montagem, etc., mas são essas duas possibilidades. Então, só para a gente ter um exemplo de como é que se utiliza isso. Além disso, é importante ressaltar, tá, a Autodesk, que é essa empresa que produz esse software, que também produz o Tinkercad, que é uma ferramenta que a gente tem utilizado em algumas disciplinas nos nossos cursos, também o Fusion 360, além dessas, o Autodesk Inventor, são ferramentas que eu entendo que merecem destaque. Existem diversos sistemas CAD, então, sistemas que são de modelagem, que são bem específicos, tá? Alguns são mais na parte de desenho estético, na parte do design, que a gente fala estético no Brasil, ou na parte do desenho, de um desenho de produto, que seria aquele design como projeto, como é conhecido no termo que se tem internacionalmente, né, conhecido o termo design, ele tem mais a ver com essa modelagem do produto em três dimensões. Então, tem aplicações bem específicas, tá? Algumas são mais técnicas e outras um pouco mais estéticas, e não necessariamente elas vão ser concorrentes entre si. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas classificações, por exemplo, para o desenvolvimento de sistemas CAD 3D divididos em desenvolvimento de produto, design geométrico,
as formas geométricas complexas ou formas geométricas com baixa complexidade, isso tudo a ver com o design geométrico, e uma outra classificação que seria para o desenvolvimento de projetos. Por exemplo, projeto de ferramentais de moldes de matrizes ou projeto de elementos de máquinas. Os elementos de máquina são, por exemplo, um parafuso, um eixo, uma engrenagem, um rolamento, coisas nesse sentido, tá? Então, tem diversos softwares, cada um voltado a um tipo de aplicação. A gente também for procurar, a gente vai inclusive encontrar softwares que são mais voltados ao desenvolvimento de circuitos elétricos, outros softwares são mais voltados ao desenvolvimento de desenho de construção civil e por aí vai, tá? Então tem diversos sistemas de CAD 3D aplicados em diversas funcionalidades. Aqui nessas imagens, por exemplo, a gente pode ver na imagem da esquerda um desenho um pouco mais voltado à parte do design, né, que mostra as linhas e as curvas ali de um automóvel, né, para fazer o desenvolvimento da parte mais estética do produto. E no desenho da direita, ali na imagem da direita, a gente vê um outro software que trabalha mais especificamente com a parte de engenharia, onde a gente consegue ver um pouco mais de detalhamento da parte interna dos equipamentos, dos elementos de máquinas envolvidos na construção desse mesmo veículo ou de um outro veículo que seja, tá? Mas dá para se perceber, então, todos os elementos para a construção desse automóvel, tá? Então, são dois exemplos de software aqui, tem o white paper ali da Unity e o SolidWorks, são dois exemplos de softwares que podem ser utilizados, cada um com a sua finalidade. Aí vem os sistemas que são os sistemas CAI, onde a engenharia é auxiliada por computador, e aí tem alguns exemplos, como softwares Magnasoft, Moldflow, que servem para simular processos de transformação de produtos plásticos e não metálicos. E aí tem outros softwares como o Aniso, Nastran, que são mais específicos para simulações de solicitações mecânicas, dinâmicas e estáticas. E que é isso? Na verdade, tanto as duas coisas aqui que a gente está falando. O processo de transformação de produtos é a criação de produtos polímeros, né? Através da injeção de plástico, por exemplo, e também softwares de simulação de solicitações específicas, que seriam, por exemplo, o eixo de um caminhão, sendo solicitado um esforço lá durante a utilização, ou de um determinado, do eixo lá das rodas do caminhão, né? Ou outros elementos que estejam submetidos a algum tipo de carga, a gente vai conseguindo simular isso, tanto de forma estática, ou seja, um elemento que fica parado, mas tem uma carga sendo aplicada, ou de forma dinâmica, ou seja, que ele esteja em movimento, sendo submetido a uma determinada carga. Aqui a gente pode ver, inclusive, um exemplo que mostra o software Moldflow, e ele está mostrando um fluxo aqui de um determinado plástico sendo injetado, né, para a produção de uma peça dentro de um equipamento lá que produz essa peça, e está mostrando o perfil de temperaturas, está vendo? Aqui a gente vê a temperatura média, que chega aqui até 156,9 graus, e a mais baixa que está em 31,65, de acordo com esse código de cores que vai sendo representado na peça. E aí, se precisar tomar algum tipo de ação, né? Então, está apresentando aqui o código de cores na direita, e um pouquinho aqui na peça, né, a representação das próprias cores em si. Claro que se precisar tomar alguma ação para fazer alguma correção, se consegue observar quais são as regiões que estão se tendo algum tipo de possível problema com relação ao nível de temperatura, e é possível fazer a correção já diretamente no software antes de precisar levar para o equipamento. Se faz a correção já durante a etapa da elaboração do projeto ou do processo de fabricação. Então, essas simulações de produtos e processos, elas sempre são muito utilizadas, porque elas dão resultados muito similares ao que seria a realidade, né? Quanto mais aproximado, melhor, mas também
Isso também exige mais complexidade na criação do software, também exige mais capacidade de processamento dos softwares. Então, se leva até um ponto onde é necessário, obviamente, por uma questão de custo-benefício, né, esse tipo de software, mas eles de fato ajudam ali, por exemplo, a prever e evitar acidentes, aquilo que eu comentei do eixo do caminhão lá, conseguir saber quando ele vai romper, esse tipo de coisa, tu consegue evitar problemas, né, nesse transporte, reduzir os custos de fabricação, então consegue ajustar o processo, ou mesmo o produto ali para conseguir gastar menos material, ou gastar menos custo em processo, dependendo daquilo que saia mais em conta, então reduzindo os custos de fabricação. Otimizar os produtos pela redução da espessura, então diminuindo a quantidade de material também, e daí, por consequência, também de custos e consumo, né? E auxiliar na busca de materiais, processos e produtos mais eficientes. Então, tudo isso, esses sistemas que apoiam a engenharia acabam auxiliando. Então, aqui tem um diagrama que mostra a divisão, então, da análise de simulação, de engenharia na parte de simulação e simulação de processos, que pode ser processos de usinagem. E aí, dos processos de usinagem, a gente tem, por exemplo, processos de fabricação com máquinas CNC, que são máquinas com controle numérico computadorizado, que uma ferramenta vai fazendo toda a usinagem de forma automatizada. Tá? E aí vocês vão verificar alguns vídeos conforme eu vou mostrando aqui durante esse trecho da aula. E também o processo de estampagem de chapas, é outro tipo de processo que se utiliza, por exemplo, na fabricação de automóveis, quando faz toda aquela carcaça do carro, vem lá uma máquina com uma matriz, a máquina vem e faz um esforço sobre aquela chapa, né, criando aquele modelamento, aquela forma daquela chapa. Processo de fundição também, que é um processo onde se faz a fundição de um metal, ou seja, se coloca, faz ele passar para o estado líquido através de aplicação de calor, e depois faz a vazamento desse metal dentro de um tipo de molde, seja um molde de areia ou algum outro tipo de molde, para se criar um modelo daquela peça metálica em 3D, né, em 3 dimensões, por exemplo. Então, é um tipo de processo de produção que também é possível simular via software. Então, todos esses processos a gente vai otimizando, tá? O processo de injeção de plástico também, e com isso a gente vai conseguindo evitar, por exemplo, que o material se rompa durante o processo, por exemplo, processo de estampagem de chapa, se ele esticar demais a chapa vai romper, vai ter problemas, vai ter gastos para fazer toda uma matriz para testar, para ver se vai acontecer, e na prática acaba se perdendo muito dinheiro na construção de uma matriz que é cara, para depois aplicar, então, nesse processo de estampagem, por exemplo. Enfim, dos outros processos também, se consegue ver aonde estão os parâmetros que podem levar o processo a falhar e ter esse tipo de problema, tá? Também na simulação de produtos, então a resistência mecânica do produto final lá, como é que funciona a resistência lá do eixo do caminhão que eu citei antes, ou seja, qualquer componente de um carro, de um avião, enfim, qual é a resistência dos pés da mesa lá que vai se utilizar dentro da casa, então isso tudo tem que ser previsto, e esses softwares ajudam a ir simulando isso. Comportamento mecânico desse componente, seja de um eixo, de uma barra, né, de qualquer tipo de elemento aplicado em uma máquina. A vida útil de um produto também, então eu consigo prever quanto tempo vai durar um produto e, claro, fazendo o acompanhamento, você consegue otimizando esse tipo de processo para verificar se o software está dando a resposta adequada para essa situação. Sistemas CAI, eles têm um algoritmo matemático que efetua os cálculos e aí começa a aproximar da situação real daquilo que o elemento está sendo submetido, aquele componente, né, o esforço que ele está sendo submetido. Então, a geometria, as solicitações mecânicas, os materiais, o processo, tudo isso a gente consegue fazendo simulação. Por exemplo, uma furação de uma peça, a gente consegue simular qual é o esforço que está sendo feito ali, se a ferramenta vai resistir, se o material, como é que o material vai reagir àquilo. Então, se consegue prever bastante coisa durante uma simulação via software, tá? Então, aqui está mostrando aqui um tipo de elemento dividido em uma malha de vários microelementos e como é que esses microelementos estão submetidos a um determinado esforço, tá vendo, para um determinado processo. Aqui
é um processo de conformação mecânica para fazer esse tipo de elemento, que é uma espécie de uma peça ali com dois furos, né, com dois furos para eixos, por exemplo, e a gente pode ver que tem algumas áreas que estão mais vermelhas porque estão submetidas a um esforço maior. Quer dizer, naquele trecho ali o esforço é extremamente grande para conseguir aplicar a carga para chegar naquele ponto. Então, talvez fazendo uma pequena alteração da forma que o material vem na matéria-prima antes, então, como é que esse material vai chegar para esse processo, se consegue aliviar esse tipo de tensão antes de se criar todo um dispositivo, um equipamento, os acessórios todos para desenvolver essa tarefa. Então, se economiza bastante já no projeto, nos custos do projeto e da execução do processo. E uma das maneiras de se utilizar esse tipo de software é através de uma análise que chama de análise de elementos finitos, ou Finite Element Method, que é a geometria, ela vai ser decomposta, ela vai ser separada em várias partes menores, como eu comentei, que são uma malha, como se fosse uma malha triangular, uns triângulos ali em 3D, como tem aqui, mostrando nessas peças aqui abaixo. Tá? E aí se gera uma geometria que a gente chama uma malha de elementos finitos, e que ela representa o objetivo ou o processo para ser simulado. Através daí a gente começa a determinar parâmetros para conseguir chegar naqueles resultados que se necessita para o processo ou para o produto. Software CAM. Software CAM é o software que coloca a manufatura, ou seja, o processo de produção, sendo auxiliado por um computador. Muito utilizado é as máquinas CNC, aqui tem um exemplo aqui na direita, né, que a gente pode ver, mostrando um código de uma máquina CNC, inclusive, tá? Onde tem tem um código e tem a ferramenta ali nessa máquina que está retirando o material aqui ao redor dessa peça. Tá? Então, vai retirando o material aqui ao redor para ir fazendo esse formato. Esses códigos estão aqui, que são códigos de coordenadas cartesianas, x e y, e mais outros códigos de movimentação, de especificação de velocidades, de qual ferramenta utilizar e por aí vai. Então, tem diversas programações que tem aí por trás para se conseguir fazer essa usinagem. E o software CAN ele ajuda a fazer usinagens complexas. Então, que eu preciso de muitas linhas, de muitas programações, muitas linhas de comando para poder desenvolver. Então, o software permite, por exemplo, se eu vou construir um código com 50 ou 100 linhas, até se dá para fazer manualmente, a gente vai construindo, né, aos poucos se vai construindo. Agora, quando eu tenho que fazer um processo que vai gerar lá 30, 40, 50 mil linhas, é um processo que é inviável fazer manualmente, porque de fato ele vai tomar muito tempo e o custo-benefício acaba se diluindo ou se perdendo aí no meio, tá? E aqui nessa imagem a gente pode ver as trajetórias que foram traçadas por um software CAM para a movimentação da ferramenta. Então, como que essa ferramenta vai se locomover em cima de um bloco, de uma peça, para ir criando aquele formato ali. Ela vai se locomovendo e vai retirando o material, ela vai girando, né, e retirando o material de cima da superfície, ou lateralmente mesmo, assim, do material, e vai modelando, digamos, aquela peça de acordo com aquilo que foi previsto no software, através da geração de um código que ela envia para a máquina e daí são criadas as trajetórias. Como eu disse, vou colocando alguns exemplos aqui de vídeos que vocês podem visualizar durante a minha fala, e vai aparecendo algumas ferramentas CNC trabalhando, operando, e algumas coisas que são possíveis de serem criadas, como, por exemplo, tem uma modelagem que foi realizada, que tem vídeo disponível apresentando isso, que é sobre o desenvolvimento da taça da Copa do Mundo, então, ou de outros troféus nesse sentido, assim, que vão sendo desenvolvidos por máquinas CNC que conseguem chegar num grau de complexidade muito alto para aplicação, num grau de complexidade muito alto da usinagem, né, na forma que consegue usinar uma determinada peça. Então, a grande aplicação desses softwares CAN são principalmente as máquinas CNC, essas de usinagem por fresamento.
e são especialmente de 3 a 5 eixos, tá? Então a gente fala em 3 eixos, por exemplo, é eixo X, Y e Z de movimentação, são 3 eixos por onde ela pode se movimentar, né? Ou também, a gente pode considerar daí quando vem o quarto e o quinto eixo, são outros eixos de movimentação, um eixo que movimenta circularmente uma peça, ou ainda outros eixos que movimentam de outras formas, por exemplo, fazendo a mesa, fazer um tipo de inclinação que seja possível, fazer uma usinagem mais complexa ainda. As impressoras 3D também são um exemplo de aplicação da onde se utiliza esse software CAM para geração de código e para implementação de, digamos, de processo de manufatura, né, de construção de itens ou de peças ou de partes, etc. E aí vem os sistemas CAPP, que são planejamento de processo auxiliado por computador. E aí entram diversas ferramentas que são principalmente na parte de auxiliar o processo de produção ou a parte de projetos ou ainda, né, se a gente for ver algumas questões da gestão mesmo da produção também. Então, por exemplo, os sistemas CAD eles não permitem a gente verificar alguns atributos geométricos, tecnológicos aos geométricos, a gente conseguir fazer esse vínculo, né, que envolvem, por exemplo, tolerâncias de dimensões, o quanto que uma medida pode variar, ou o acabamento superficial, o tratamento térmico, entre outras possibilidades, tá? Então, tem 4 classificações principais para os sistemas de planejamento de processos auxiliados por computador. Então, as quatro principais são planejamento similar, que é uma técnica que consiste de codificar todos os planejamentos de processos existentes para a produção de uma peça. Então, é um pouco mais específico esse tipo de processo, tá? O planejamento variável, onde o sistema vai criar um planejamento do processo de forma mais automatizada, baseado num processo de referência, um processo padrão, né? Criado para um corpo geométrico complexo. E a partir dali começa com aqueles parâmetros a conseguir criar diferentes características nesse tipo de processo. Depois, o planejamento de processo por geração semiautomática, que seria o usuário determina as sequências das operações e define as estratégias de usinagem. Sistemas CAN e CNC, por exemplo, seria algo similar a isso, mas, claro, sem ainda algumas questões dos parâmetros que a gente comentou de usinagem, enquanto o sistema vai determinar parâmetros tecnológicos, custos envolvidos, tempo de fabricação. Então, tem umas informações de resposta que a gente tem ali. E depois tem ainda o planejamento de processo por geração automática, que é uma técnica mais desafiadora, por causa da complexidade alta desse tipo de sistema e do alto grau de automação que ele fornece. Porque o planejador ele não toma decisões complexas, mas ele tem que interagir com o sistema para fornecer alguns dados que são de difícil automatização. De qualquer forma, para conseguir chegar, né, a modelagem desse tipo de sistema é bem mais complexo. E aí, a aplicação de equipamentos controlados por CNC, por comando numérico computadorizado, essas máquinas vão incluir fresadoras, tornos, retíficas e máquinas para corte a laser, corte por jato d'água, diversos processos que a gente consegue visualizar, e todos esses processos são também comandados numericamente, que é aquilo que a gente falou, através dos eixos. A gente manda uma coordenada, a ferramenta movimentar para uma coordenada X e uma coordenada Y, ela vai fazer esse movimento. Então, esse tipo de aplicação, digamos, esse é os principais tipos de máquinas e aplicações, digamos, de equipamentos controlados por CNC. Então, como eu comentei, esse tipo de sistema é comandado por sistemas de coordenadas cartesianas, eixos X, Y e Z, e aqui aparecem os 3 eixos. Então, em cima dessas posições em relação a cada um desses eixos é que a ferramenta vai executar os seus movimentos, os seus comandos, tá?
Lá no início das aplicações CNC, que aconteceram lá no pós-Segunda Guerra, se começa, ou durante a Segunda Guerra, se começa a produzir máquinas automatizadas, e essas máquinas eram controladas por um tipo de comando que ainda não era CNC, era um comando numérico apenas, ou, nesse caso, ainda utilizando o tipo de fita perfurada que ia dando os códigos da onde cada ferramenta precisava fazer o determinado movimento para fazer a usinagem, a construção de uma peça. Tá? Então, para poder automatizar equipamentos, para que mais pessoas pudessem operar as máquinas, visto que aquele momento era um momento de fato de guerra, e se precisava de mais pessoas que ainda não eram especialistas, né, no assunto, conseguissem utilizar as máquinas. Começa um processo de automação das máquinas ali, e o primeiro tipo de transferência de dados é esse, que é a fita perfurada. Depois vem a fita magnética, também é utilizada em momento posterior, até que se chega na década de 60, 70 ali, a utilização do computador, então, comando numérico computadorizado. Então, se consegue, através de comando digital, se conseguir fazer essa transferência de dados. O que permitia, claro, um avanço muito grande no sentido de poder alterar o código mais facilmente, porque numa fita perfurada, a gente erra o código, tem que refazer a fita. Numa fita magnética, ela pode vir a falhar e ela pode perder os dados ali, tem que gravar ela toda de novo, né, além da fragilidade desses processos. Né? Então, quando se tem um sistema computadorizado, se vai lá e arruma algum dígito diretamente, já se pode retomar a operação com aquele da usinagem daquela peça, por exemplo. Daí vem a inspeção auxiliada por computador, os sistemas CAI, né? E representa então a integração dos processos de fabricação, porque aqui nessa etapa a gente vai realizar a comparação da geometria, ou seja, da forma que foi criada, né? Então a gente vai lá e faz um modelo CAD, como a gente vê no modelo da direita ali, modelo que está desenhado no software, aí se coloca na produção, se reproduz a peça, e aí depois no final se faz um escaneamento através de alguns equipamentos, que eu vou falar na sequência aqui, e com esse escaneamento se consegue pegar e formar uma nuvem de pontos, onde a gente forma esse bloco, que é o que está aparecendo na esquerda, uma nuvem de pontos, que forma uma espécie de um sólido ali. A gente consegue ver qual a diferença que se tem entre aquilo que foi projetado e aquilo que foi executado de fato. Tá? E aqui, então, ó, são dois tipos. Aqui, então, são dois tipos de equipamentos que se pode utilizar para fazer esse tipo de verificação. Um deles, a máquina de medir por coordenadas, que é essa máquina que tem aqui na direita, tá? Ou também através de um scanner 3D, a gente consegue obter essa nuvem de pontos, e tendo essa nuvem de pontos gerada, a gente consegue projetar esse sólido, né? Juntar essa nuvem de pontos ali e projetar um sólido para fazer o tipo de comparação de dimensões. Aqui, então, a gente vê o software lá do projeto do CAD 3D aqui na esquerda, nesse desenho, e aí na direita já a comparação do software com os dados que foram escaneados. Tá? E aqui a gente pode ver a comparação, então, entre aquilo que foi projetado com aquilo que foi produzido. E aí dá para verificar a diferença das dimensões, tá vendo? Então, quando está numa área assim, que está se aproximando desse tom de verde, a gente diz, entende-se que ali tem uma variação a mais ali de até 1/100º de milímetro. Quando se tem uma variação ali, quando as cores se aproximam mais desse azul, a variação vai até menos 0,28 centésimos de milímetro. Então é para menos, quer dizer, o material a peça ser um pouquinho menor do que deveria naquele ponto ali. A medida está um pouquinho deslocada para menos. Quando se olha esse amarelo, então está dizendo que a medida está um pouquinho para mais, ela está até 0,27 milímetros para mais, um pouquinho maior do que deveria estar. E quando se tem aproximação dessa faixa vermelha, está apontando algumas áreas aqui, né? Então, quer dizer que tem até 0,49, aproximadamente meio milímetro de variação para mais do que se deveria ter. Esse tipo de comparação é possível se fazer com esse tipo de software e aplicação.
E quanto a essa aula, era isso, tá? A gente estava falando então do sistema CAX, a gente viu o sistema CAD, o sistema CAI, o sistema CAN, o sistema CAPP e o sistema CAI. Fico à disposição para outros esclarecimentos e até logo, pessoal.